Bom dia, pessoal. Meu nome é João Gabriel Ribeiro Passos. Eu sou estudante do curso de Letras Português pela UFOP e, sob a orientação do professor Rodrigo Corrêa Martins Machado, eu desenvolvi o projeto de iniciação científica intitulado Memória e Luta, Testemunha e Guerrilha. Análise da obra Passagem para o Próximo Sonho, de Herbert Daniel. Herbert Eustáquio de Carvalho, ou Herbert Daniel, é uma das figuras históricas mais fascinantes e curiosas para se debruçar no estudo desse turbulento e contraditório período que foi a ditadura empresarial militar de 1964. Ele foi estudante de medicina na UFMG e também foi guerrilheiro clandestino em grupos revolucionários como a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, a Política Operária, a POLOP, a Vanguarda Armada Revolucionária, a VAR Palmares, militando junto e ao lado de figuras muito célebres da história brasileira, como Carlos Lamarck ou então Dilma Rousseff. E além disso tudo, o Herbert também era homossexual, soropositivo e já no exílio, como é muito anedótico se dizer, porteiro de saunas gays em Paris. Contudo, na multidimensional biografia de Herbert, há sempre um elemento que é indispensável, que é justamente a sua relação com a literatura e com a cultura. Logo na primeira infância, o Herbert era um amante voraz dos livros. Aos 14 anos, ele passa a se tornar um crítico de cinema amador em rádio. Quando chega na atividade na militância, propriamente dita na maioridade, ele se torna um ávido entendedor de assuntos do gênero, que iam de Marilyn Monroe a Ingmar Bergman, iam de Dostoiévski a Gabriel Garcia Marques. E mesmo seu emblemático nome de guerra que pegou, o Daniel, supõe-se vir em referência ao autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Então, além de, evidentemente, ser um grande leitor, um grande crítico, um grande cinéfilo, o Herbert veio futuramente a se afirmar e se consagrar como um importante escritor a partir da década de 80. Tendo estes elementos em vista, o objetivo central do presente projeto de pesquisa foi investigar, no seu primeiro livro, que é o Passagem para o Próximo Sonho, de 1982, a forma como tal obra de Herbert se estrutura, se relaciona e se interpenetra com a literatura, com a política, com a história, com a memória e com a sexualidade. Assim, de tal forma, a apontar como a ditadura militar de 1964 e os movimentos de esquerda, sejam institucionais, clandestinos ou semiclandestinos, são representados no interior dessas obras, além de tentar entender como a homossexualidade é abordada e discutida por Herbert, enfocando como dimensões como a da repressão e do silenciamento e também do apagamento, mas doravante do orgulho, são agenciadas em sua primeira obra de estreia. O desenvolvimento metodológico envolveu, primeiramente, a coleta de dados executada através de revisão bibliográfica, tendo em vista que o estudo proposto se baseava numa abordagem indutiva da obra em análise, assim como das fortunas críticas que fossem necessárias e que contribuíssem para uma melhor interpretação futura, que, uma vez coletada, ia passar por um processo de sistematização e de interpretação crítica desses mesmos dados coletados anteriormente. Assim, a grosso modo, ela se envolveu de uma análise pormenorizada do material herbertiano coletado, aliado à contribuição teórica concernente ao período ditatorial, o fascismo, a literatura de cunho testemunhal, a ditadura militar, que se radica em autores que eu penso serem muito importantes, como James Green, Renan Quinalha, Zé Paulo Neto, o Vladimir Safatli e o Edson Telles, bem como George Agamben. A pesquisa conseguiu aferir como o livro, em nível formal, primeiramente, opera uma verdadeira bricolagem e miscelânea de diferentes e diversos gêneros narrativos, que nisso incluem o conto, a lírica, a dramaturgia por meio de didascálias, etc. Também fazendo um muito divertido gracejo lúdico com a língua portuguesa, justamente por meio de brincadeiras de ordem sintática e morfológica, que incluem brincar com a transitividade dos verbos, os prefixos das palavras, etc.
enquanto vai simultaneamente tecendo, nisso mais o nível do conteúdo, críticas muito contundentes ao masculinismo revolucionário no interior dos movimentos de esquerda, dos movimentos de guerrilha, mas uma crítica que também jamais se confunde com uma postura autofágica, de tal sorte que também é veementemente criticado a anistia que não lhe abarcou, porque o Herbert, mesmo depois do exílio, ele não foi anistiado, ele teve sua pena prescrita, infelizmente, ao exílio, tanto geográfico quanto sexual, que ele passou, bem como a brutalidade da repressão militar, que tornava a vida, nas suas palavras, quase impossível. Concluiu-se, portanto, que a obra herbertiana, a despeito de seu ostracismo por parte da academia e das letras brasileiras, é um exemplar muito fortuito de experimentação literária que vai se conclamar, para o presente, como um decidido arquivo histórico da ditadura, um arquivo da esquerda nacional e também um arquivo da comunidade LGBTQIA+, brasileira, cujo estudo da obra herbertiana deve ser cada vez mais ampliado com o fim de nos ajudar a tecer, de forma muito necessária, uma memória a contrapelo do nosso passado. Gostaria de agradecer imensamente ao FOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, pela disponibilidade e o incentivo, ao CNPq pelo fomento e apoio, ao meu orientador, o Rodrigo Machado, pela confiança incondicional há tanto tempo, e por fim, como diria o Herbert, a todos aqueles que, constelando a noite das cidades, fazem-na mais belas e menos sórdidas. E esperamos, um dia, mais solidários.